Bom dia, pessoal. Vamos dar continuidade à nossa videoaula sobre Prolog e no dia de hoje vamos abordar functores ou funções lógicas. Então, como um pré-requisito aqui, vocês têm que estar afiados na questão de fatos, questões e regras. Perfeito? Essa gravação aqui ela está sendo feita sem direito a cortes, com alguns ruídos no fundo, enfim, desculpem aí, digamos assim, o amadorismo, por assim dizer, mas é como a gente pode gravar, perfeito? Após o conceito de functores, eu vou trabalhar com dois exemplos, vou apresentar dois exemplos, o conceito é simples, e no segundo exemplo nós vamos resolver um problema. Esse problema, digamos, é uma instância bem mais simplificada do que os problemas que tem lá nesse site aqui, ó, que todo mundo conhece, que é o Rachacuca. Então, uma motivação para essa parte de functores é esse site aqui, vocês resolverem todos os problemas de lá, né? Alguns desses problemas, há algum tempo a gente já vem resolvendo junto com os alunos de Lógica Matemática aqui da UDESC, no curso do Departamento de Ciência da Computação. Alguns códigos eu selecionei, eu fiz alguns iniciais e depois os alunos fizeram outros, né? Eles estão aqui nesse GitHub aqui, perfeito? No meu GitHub. Então, até os códigos da apresentação de hoje vocês podem baixar. Finalmente, essa apresentação aqui desses slides, são bem poucos slides hoje, vocês podem sempre encontrá-los eles aqui atualizado aqui no site do COCA, Desk Disciplina de Lógica Matemática. Perfeito? Bom, vamos lá começar com functores. Então, os functores, eles são termos compostos utilizados para funções e combinar esses termos entre si, né? Então, esse functor ele apresenta uma relação interna entre si e outros átomos, como nós vamos ver aqui nos exemplos. Então, o pano de fundo é contornar esse verdadeiro ou falso da lógica de primeira ordem ou do Prolog. Então, você vai criar mapeamentos diversos. Vamos ver aqui um exemplo. Por exemplo, se eu tenho aqui um predicado, uma relação predicado chamado pai, com dois argumentos, ó, Pedro, né, é pai de João, perfeito? Mas, por exemplo, dentro aqui, ó, deste predicado pai, agora eu tenho dois outros elementos que são elementos que eu vou chamar de compostos. Esses elementos aqui são chamados do tipo functores. Por que são functores? Por exemplo, porque pai, Pedro, poderia estar mapeado para o nome Adão. Então, aqui no lugar de pai, Pedro, iria o nome de Adão. Filho, João, é a mesma coisa. Então, estaria mapeado para Abel. Então, neste lugar aqui, estaria o nome de Abel. Perfeito? Então, essa é a ideia de nós utilizarmos os functores. É bem para organizar e estruturar os dados. Em computação, nós chamamos esse fato de modelagem de um problema. Isso não é uma tarefa trivial. Então, vamos ver aqui, se nós tivéssemos aqui um sistema de cadastro de carros, onde cada carro tem um proprietário. Esse carro tem algumas características de dizer quem é o fabricante e, por exemplo, a cor e o ano. Então, esse predicado aqui, que embora esteja um nome de functor primário, na verdade ele é o predicado principal. Então, quantos argumentos ele tem? 1, 2 e o 3. Perfeito? E dentro do predicado, por exemplo, dentro do functor carro, tem outro functor chamado fabricante, que é Toyota, Japão. Então, alguém pode perguntar assim, então não tem necessidade do carro aqui na frente? Não, realmente não tem, mas é uma ideia só de ilustrar essa estrutura. Essa estrutura aqui de carro. Tá? Perdão, ó. Ele vai aqui até o final, ó.
Eu não tinha prestado atenção. E acho que no exemplo ele está um pouquinho diferente, só 2 argumentos. Então nós temos aqui, na verdade, só um nome, um primeiro argumento e um segundo argumento, que é todo esse aqui da cor em verde. Tá certo? Então, talvez não vá bater bem direitinho com o exemplo. Mas vamos lá. Muito bem. Codificando isso aí, perfeito? Olha lá, começa. Fred, certo? Carro, aí aqui está encerrando, ó. Na verdade, essa figura não está sendo precisamente igual ao código aqui apresentado. Mas é bom que isso ocorra e aí vocês ficam prestando atenção. Olha lá, o fato aqui pertence tem 3 elementos, 3 objetos. Um deles é como nós estamos acostumados. O outro já é um functor, que é uma composição. Esse functor, que é uma composição, aqui tem um só elemento, na verdade, que é carro, fabricante, Toyota, Japão. Ano, cor. Ó, o ponto encerra aqui o dado. O ponto aqui está encerrando o dado. Perfeito? Ok. Então, temos aqui o nosso código, digamos, ele estaria pronto para executar de muitas maneiras. Vamos aqui já, ainda trabalhando esse primeiro exemplo, você tem que digitar lá na sua console SWIPL, vai entrar nesse Prolog aqui. Você pode usar um outro Prolog, um Prolog online, como eu mencionei numa outra aula. E você tem que fazer o que nós vamos chamar aqui de carregar o programa. É por esse predicado aqui chamado consult. Ó. Consult está carregando, por exemplo, aqui ó, um átomo chamado exemplo 02. Claro que ele já está no diretório que exemplo 02 está. Perfeito? Deu tu, não deu erro. Eu digitei carro, apareceu. X era do Fred. O Y, olha, o argumento aqui composto vindo como resposta. Ó. Ele veio composto. Então tem os 2 átomos aqui. Isso aqui é um functor e esse aqui é um outro functor. Esse aqui é um functor com 2 átomos, pois eles são indivisíveis nesse momento. Poderia ter divisão dentro deles? Sim, poderia. Tá ok? Perfeito. Esse é o exemplo 1 que mostrou essa estrutura aqui que precisa ser corrigida. O parênteses que está aqui no final teria que vir para cá e em breve a gente faz essa atualização. Ok? Muito bem. Ainda em cima desse exemplo, nós poderíamos fazer perguntas condicionais do tipo assim: olha, eu quero o nome da pessoa, o tipo do carro, mas só que o ano em questão eu quero filtrar os carros fabricados depois de 2014. Então aqui, esse A aqui que era o ano, claro que nós temos que saber qual é a posição do ano, né? Então essa vírgula aqui está dizendo assim, ó, pegue o primeiro fato que pertence, que vai casar, e o ano seja acima de 2014. Perfeito? Então isso daqui vai permitir, né, quem viu o banco de dados, vai permitir de você fazer um seletor de perguntas, um seletor. Então é um sistema de dedução que funciona exatamente como um banco de dados dedutivo, exatamente igual. Perfeito? Ok? Então vamos passar, assim, nós poderíamos fazer várias perguntas aqui e vamos passar agora aqui para o nosso segundo exemplo. As minhas janelas estão aqui abertas. Eu já ativei aqui o meu Prolog e eu já ativei aqui o meu editor, que é esse Emacs. Perfeito? Ele está embutido dentro dessa versão SWI. É um bom editor. É um bom editor, mas você fique a usar o que você gostar mais. Tá ok? Então eu só vou minimizar aqui a janela aqui do fundo para não dar problema. Então aqui nós tínhamos aqui o nosso exemplo. Aqui eu fiz uma pergunta ó, do tipo carro acima de 2014, os carros abaixo de 2014. Então tínhamos 2, ó, menor ou igual ao ano de 2014. Então apareceram os 2 ali. Muito bem, assim esse é o primeiro exemplo. Não vou nem colocar aqui para executar nada, deixo isso aí para vocês aí. Diferente um pouco do código, aqui nós estamos usando aqui um format que o Prolog, todos eles permitem que você faça uma saída formatada, depois você digita lá
Por exemplo, se você quer saber como é que funciona esse formato, você pode, por exemplo, digitar, como eu tinha explicado na última aula, na última videoaula, você dá esse apropos e pergunta tudo sobre essa palavra format, por exemplo. Cada vez que tiver uma dúvida, bota esse apropos e ele vai apresentar aqui, ó, todas as facilidades de utilizar esse formato. É para usar um predicado, é para escrever um time, verificar um tempo de CPU, enfim, esse SWI já existe há alguns anos e tá, digamos assim, cada vez melhor essa versão. Perfeito? Tá, o exemplo que eu quero apresentar, o exemplo final já dessa apresentação, é um exemplo, digamos assim, que eu já modifiquei ele, e ele veio de uma revista chamada Problemas de Lógica. Perfeito? Veio dessa revista aqui, eu modifiquei um pouquinho e basicamente é o seguinte: eu fui a uma festa e apresentado a 3 casais. Os maridos tinham profissões e esposas distintas. Opa, uma festa normal, cada um tem a sua esposa e cada um tem a sua profissão, que poderia ser a mesma de alguns, né? E após alguns goles me confundi quem era casado com quem e as profissões. Apenas lembro de alguns fatos, então me ajude a descobrir quem são esses casais com base nos seguintes dados. O médico é casado com a Maria, o Paulo é advogado, a Patrícia não é casada com o Paulo e o Carlos não é médico. Então vejam que rapidamente, se são 3 casais, 3 profissões, 3 esposas, dá um total de 9 objetos. Contudo, aqui no enunciado eu tenho Maria apenas, Paulo, Patrícia e o Carlos, que é médico, etc. Ou seja, está incompleta essa minha base de dados. Aí é claro que você tem que ir lá, ler a revista Cocktail, e eles vão te fornecer quem são as outras pessoas, os nomes e, no caso aqui, a profissão, né? Ó, por exemplo, eu descobri que tinha um engenheiro lá, estava escrito lá engenheiro. O nome das meninas aqui, que além da Patrícia tinha a Maria e a Lúcia, além do Paulo e do Carlos tinha o Luiz, está aqui. Então nós temos que identificar aqui algumas coisas importantes, né? Os pontos importantes. Um conjunto de homens, estou chamando aqui de H. Um conjunto de mulheres, opa, estou chamando de M. Então, quer dizer, estamos dando nomes bem significativos a todos. P, profissões. Perfeito? Agora, onde entram os functores, né? Os functores entram aqui. Modelagem, certo? Com functores. Esse é o ponto. Perfeito? Então, nós temos aqui uma tripla H, um homem, uma mulher e uma profissão. Só que são 3. Então, o nosso functor é esse conjunto aqui inteirinho, começando aqui e terminando aqui, ó. Terminando aqui. Perfeito? E agora começa o nosso programa, por assim dizer, ó. Então está em uma anotação até com sintaxe evidenciada, ó. Então temos profissões, prof, advogado, profissões, médico, há um engenheiro, há uma esposa, Patrícia, Lúcia e Maria, assim sucessivamente. Agora eu vou montar o problema, ó. Então vai ser um sistema dedutivo que o functor vai ser todas essas 3 aqui, ó, todos esses 3 elementos. Perfeito? Ó, depois nós podemos até fazer uma pequena modificação, mas não há necessidade. Então, ó, temos aqui 3 argumentos, na verdade, e não 9. Perfeito? Só 3, ó. Primeiro está aqui, o segundo e o terceiro. Poderia ser só um argumento em Deus? Sim, poderia. Já vamos, depois a gente pode fazer uma rápida mudança ali que não vai alterar em nada. Muito bem, aí começa, ó, o C, ó lá, C, esposa, é M1, vai pegar a primeira esposa lá, se esposa M2, se esposa M3, se profissão P1, se profissão P2. Perfeito? Aí obviamente que depois, com o tempo, que essas bases aqui ficarem meio grandes, você vai descobrir algumas maneiras de você otimizar esses códigos.
Por exemplo, ele vai casar aqui M1 com a primeira mulher, com a esposa Patrícia. M2 ele vai casar imediatamente novamente com a Patrícia. M3 ele vai casar novamente com a Patrícia. Quando chegar aqui disse assim, Patrícia não é casada com Paulo, porque Paulo disse, Paulo é a terceira pessoa, e disse lá em algum momento no texto que Patrícia não é casada com Paulo. Então a mulher 3, que é diferente de Patrícia, está aqui, está aqui. Então eu estou colocando conhecimento, por assim dizer, no meu problema. P1 não é o médico, o Carlos não é o médico, o Carlos era o primeiro homem. Os homens eu rapidamente já coloquei aqui. Eu poderia ter colocado as mulheres e deduzir os homens, ou eu poderia ter colocado as 3 profissões e deduzir os outros, a profissão e as profissões e deduzir quem era quem. Perfeito? Eu montei basicamente o que o texto vinha falando. P1 não era médico, o Carlos disse que não era médico. Como o Carlos estava aqui no primeiro functor, certo? Então, já disse, ele não é médico. Disse que o médico é casado com a Maria. Então eu tenho que deduzir desses outros dois. Então é uma ideia assim, P2 é o médico, porque sobrou só o médico aqui para ele. E Maria é a mulher 2, porque diz que a Maria é casada com o médico. Então eu já sabia que um era advogado e que o outro em P1 não era Carlos, não é o médico. Então sobrou P2. Perfeito? Então isso aqui bastava, tinha que ler o texto. Sabemos que P1 tem que ser diferente de P2. P1 diferente de P2, está aqui representado. As mulheres têm que ser todas elas distintas. Ninguém vai poder ser casado com a mesma mulher, em outras palavras. Perfeito? Ok? Então, aqui nós temos aqui uma regra chamada X. Deduz. Não está aparecendo aqui. Tem um errozinho aqui no programa. Aqui é um underscore. Não está aparecendo. Vai dar um. Esse underscore aqui não apareceu. Né? Vai dar um errozinho aqui, então a gente tira esse underscore logo. Tá? Salvamos o problema. Salvamos. Save buffer, como na última aula nós explicamos. Vem aqui no compile, dá um compile buffer. Olhamos lá dentro, vamos olhar aqui, casais, compile buffer. Perfeito? Damos um listing, né? Ver se está todo mundo carregado lá, Tá todo mundo lá, X deduz 1, apareceu aqui a nossa regra X aqui. Então, se essa daqui foi carregada, as demais foram carregadas. Então, basta digitar o X, pronto, já apareceu os 3 resultados lá que nós esperamos aqui, da forma de como estão impressos, um de cada um. Claro que esse programa aqui, ele pode sofrer alguns, digamos assim, alguns melhoramentos em função da leitura e da interpretação de conhecimento que você faça aqui dentro. Então, junto com alguns alunos, né, eles disseram assim, puxa, de imediato vai dar para deduzir que o homem 2 é o Luiz, que ele era médico, o Paulo. Aí só sobrou M1 e P1 para inferir. Então, faltou só 2 esposas que não sabia e uma profissão. E aqui as restrições. Esse resultado deduz 2 vai dar o mesmo resultado, muito mais rápido do que o anterior. Né? Mas não é o caso. Os problemas do Racha-Cuca lá, eles têm aqui, em média, 5 argumentos de 5. Perfeito? Então, 5 de 5 é o que vai acontecer normalmente lá. Então, é uma quantidade significativa de combinações para fazer. Finalmente, a gente ainda pode trabalhar aqui, só como um exemplo final, chamar esse deduz aqui de ter simplesmente um functor apenas. Eu vou chamar de um functor
um funtor 1, vou abrir aqui o parênteses e vou dizer que ele vai começar aqui. Perfeito? Agora vamos reusar aqui essa regra aqui, copy, vamos usar aqui um paste, e vamos agora aqui, esse deduz agora aqui, ó, vamos trabalhar exatamente aqui, ó, já que ele tem um argumento agora, ó, ele se chama funtor 1, perfeito, ó, funtor 1, ó. Então ele está casando esse deduz aqui, ele está casando com esse primeiro deduz aqui, ó. Quantos argumentos tem aqui? O mais importante, ó, é um só, e é um funtor com vários objetos aninhados dentro dele, que é a ideia original, tá? Funtor 1 é muito feio, deixa assim só funtor, pronto, isso é um funtor, perfeito? Então, ó, começou aqui, termina lá no final, e o x agora, ó, é outro tipo de dedução, perfeito? De novo, salva, fez uma alteração, pode ir aqui no compile buffer, perfeito, ó. Aí ele disse que tem uma coisa inválida no deduz 1, perfeito? Ó, tem algo aqui no deduz 1 tá inválido em alguma coisa. O modo de declaração aqui. Perfeito, ó. Funtor, ó, quantos argumentos ele tem? Funtor, ó, tem 3 argumentos, ó. 3 argumentos. Funtor, ó, no deduz 1 tem 3 argumentos. Vamos baixar aqui para todo mundo aqui acompanhar. Perfeito. Ok. E ó lá. Opa, acho que tem parênteses aqui a mais, ó. Tá. Funtor. Fechou todos aqui. Salva. Novamente. Compile. Opa, tá dando um pequeno erro lá. Vamos carregar aqui direto. Ele diz que está inválido quem está lá dentro do XYZ na linha 35. XYZ ele não está identificando. Funtor. Ops. 1, 2, 3. Está faltando algum parênteses. Eu tenho um parênteses aqui a mais. Esse está aqui, esse está aqui. Funtor. Vamos ver aqui. Ele carregou. Vamos dar um list. Às vezes pode ser um rápido warning. Ele carregou sim. Se ele carregou, tá ok. Esse editorzinho aí. E tá aí todos os dados. Vamos dar um listing lá para vocês conferirem. A gente pode carregar também aqui via linha de comandos, ó, utilizando esse consult aqui, ó, esse predicado chamado consult, casais.pl. Tá? Não esquecer, ó, que isso aqui só está sendo permitido porque eu estou dentro do mesmo diretório em questão. Ó. Deu um true, cada vez que ele deu um true aqui, é que está ok, foi carregado ok. Um X para executar. Ó. Pronto. Perfeito? Posso dar um listing para a gente conferir direitinho aqui, ó, o funtor X. Ó. Como é que está a regra X? Ó. Pronto. A regra X está efetivamente chamando um argumento só. Veja, um argumento. Perfeito? Podemos botar aqui, ó, deduzo a regra de dedução número 1. Ó, como é que essa aí foi montada? Ó? Um argumento só. É só contar aí o número de parênteses que vocês vão ver que tem um argumento só.
Aquele errozinho assim deve ter sido alguma coisa aqui desse ambiente aqui, mas como não tinha visto sintaxe nenhuma. Então pronto. Então com esse tipo de problema aqui, com esse tipo de montagem, vocês vão conseguir resolver muitos problemas lá do Rachacuca. Perfeito? Todos eles seguem esse padrão aqui. Aí não esqueçam de tutorial. Não esqueçam de olhar aqui nesse GitHub, tem vários exemplos mais elaborados, longos, explicação bem mais longa, né, que demandaria um bom tempo para vocês estudarem aí. Bom, então o que nós vimos hoje? Os dois exemplos, um exemplo bem simples ali, dos carros, que foi esse, que tem que dar uma arrumada aqui no código, e o outro que nós brincamos e montamos um funtor só. Então, se encerro, eu aguardo aí os comentários, perguntas, etc., né? Como eu expliquei desde o início, essa videoaula não tem cortes, não tem nenhum tipo de tratamento e enfim, né? E foi bom ali que de novo acontecem alguns errozinhos, e o bom é sempre fazer pela console todos os dados, todos os, como se diz, todos os testes, que aí é uma maneira de você verificar aqui, ó, o console está aqui, de você conferir que todos os dados estavam lá, como se lista, ó, se os dados estão aqui na minha base de dados, ó, tá tudinho aqui, ó, Deduz está aqui. Se eu quero procurar por esposa, né, quais são as esposas cadastradas, ó, pronto, esposa, estão lá todas elas, perfeito? Então, esse listing é um comando bem importante. Isso aqui, como eu tenho explicado, fica no momento aí que vocês estiverem mais ávidos no Prolog. Assim, eu encerro a minha apresentação, todos os dados sobre functores, né? E aqui é uma parte inicial importante para vocês atacarem problemas mais complexos com Prolog, problemas envolvendo buscas, etc. Mas a modelagem começa com functores. Então, até uma próxima. Façam um bom proveito e deem uma realimentação, comentários aqui no site do YouTube. Perfeito? Então aqui vamos parar.